energia em pouco tempo. Só de saber a definição de potência dá para fazer um monte de questão legal. Por exemplo, eu posso te dar uma questão bem bonitinha. Eu vou lá, falo que tem um carrinho, dou a massa do carrinho, está inicialmente parado, V0 igual a zero, carrinho de 1000 kg. E aí depois de um certo tempo, geralmente 10 segundos, né? O carro lá está com velocidade de 72 km por hora. Dá para descobrir a potência do carro? Qual vai ser o tipo de energia? Cinética. Ou seja, não preciso falar que a energia é cinética. Eu falo, se um carro de 1000 kg foi de 0 a 72 km por hora em 10 segundos, qual é a potência do carro? Pronto, calcula a energia cinética do cara, a massa é 1000, a velocidade que ele atingiu 20 ao quadrado sobre 2. Te peguei poucas vezes já nessa história, né? 20 vezes 20, 400, dividido por 2, 200. 200 vezes 1000, 200 mil joules. Já que foi em 10 segundos, 200 mil dividido por 10 segundos dá uma potência de 20 mil joules por segundo. Que para homenagear o inventor da primeira máquina a vapor vendável, 20 mil watts. Então aquele W ali que aparece tudo quanto é aparelho, né, elétrico. Na nossa casa aquele W ali significa joules por segundo. O nome daquilo ali então é watt. Watt. Tudo bem. Senhor, pô, deu muita potência, cara. 20 mil watts. Pô, não tem nada lá em casa com 20 mil watts de potência. Faz sentido, né? O carro tem que ser mais potente que o chuveiro. Certo? Agora, olha só. Se tu quiser passar para cavalo, tu divide por 740 e poucos. Certo? Aí tu divide 20 mil por 740 e poucos, tu vai ter quantos cavalos o carro aproveitou naquela arrancada. Beleza? Outra coisa curiosa é o seguinte, ó. Esse exemplo bobinho aqui eu vou apagar. Outra coisa curiosa, vou falar. Se tu disse que aproveitou na arrancada, mas a arrancada e velocidade constante, então vai ter um lugar de energia diferente? Sim. Exatamente. E a fórmula que eu vou te apresentar agora pode te ajudar a perceber isso. Energia, a primeira fórmula de energia que a gente aprendeu foi trabalho, não foi? O que é trabalho? É força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Mas o que é a distância dividido pelo tempo? Velocidade. Olha só que legal. Uma outra fórmula de calcular a potência é pegando a força multiplicando pela velocidade. E aquele ângulo é o ângulo entre a força e a velocidade agora. Então essa fórmula mostra que quanto mais rápido o sujeito estiver, mesmo com a velocidade constante, mais potência vai ser necessária, né? Essa força F depende do formato do carro, da aerodinâmica do carro. A potência é o motor, certo? Então do que depende a velocidade final de um carro? Da potência do... e da aero, que determina a força de resistência enquanto ele anda. Beleza? Então tu vê, não tem mistério. Se tu sabe calcular a força de resistência do carro e sabes a potência do carro, tu calcula matematicamente qual é a velocidade que ele vai ter final. A gente faz isso na engenharia, mas sempre vai dar um errinho. Certo? Na prática o cara vai lá e confirma qual é a velocidade. Se ficar uma velocidade perigosa, controla eletronicamente a velocidade, né? Para ninguém se matar com o carro. Não sei se vocês sabem, houve uma época que a Ford fez a Explorer, né? Uma caminhonetezinha, que vinha lá com motor V6, motor V8, sempre acima de 200 cavalos. E ele era um carro que não é uma caminhonetona, é uma caminhonetezinha pequenininha, ou seja, a aerodinâmica é um pouco melhor que uma grande caminhonete. Com motor de 200 e poucos cavalos, a galera passava dos 200 com toda tranquilidade. Só que o pneu não resistia a tamanha velocidade. Então muitos morreram pelo mundo lá fora, né? Quase faliu a Ford com os processos que deu em cima dela, quando ela quebrou com a Firestone, que era a fabricante de pneu, uma metendo a culpa na outra, né? E aí desde então a Ford tem um pouco mais de cuidado com as velocidades finais dos carros, não deixa a velocidade, né? Ela limita geralmente eletronicamente a velocidade final. Aí é claro que o cabeça de bagre vai lá, paga uns 100 pila com picareta, bota um chip que não corta a velocidade, né? E aumenta a chance de se matar. Bem divertido. Então, ó, potência é igual a F vezes D vezes cosseno
A apostila traz isso como uma exceção. Eu vou te falar que na faculdade a gente estuda essa equação. Quando vai reestudar as leis de Newton, é uma equação de muita importância. Mas a apostila deu menos importância para ela. Claro, essa aqui é a definição de potência mais importante mesmo. Estávamos falando de economia na aula de hoje. Talvez seja o momento perfeito para a gente falar de rendimento. Eu sempre gosto de falar para a galera que rendimento é uma ideia muito importante, porque é o lucro sobre o investimento. É a porcentagem que tu obteve de lucro a partir do teu investimento. Aí eu pergunto para a galera, o sujeito foi lá e ganhou $1 milhão em um mês na Bolsa de Valores. O rendimento foi alto ou baixo? Exatamente. Se eu digo que rendimento depende do lucro e do investimento, eu só falei o lucro. Por mais que parecesse muito dinheiro, 1 milhão em um mês, se o cara investiu 1 trilhão, talvez não tenha sido uma boa aplicação. Então, na verdade, pessoal, quando a gente vai fazer essa conta, eu tenho que saber o quanto eu lucrei, mas eu tenho que saber o quanto eu investi. Não adianta saber quanto tu lucrou se tu não sabe o quanto tu investiu. Professor, eu sempre pensei que fosse menos, tipo, lucro menos de investimento. Se tu fizer lucro menos investimento, certo? Primeiro que lucro já é o investimento, já é, né, investimento mais menos faturamento, faturamento menos investimento. Então o lucro já pressupõe que tu subtraiu, certo? Quer ver? Vamos botar números para ficar legal? Eu gosto de usar como exemplo nessa hora uma situação que eu vivenciei. Teve um cara que trabalhava comigo num colégio, numa escola técnica, e ele estava todo bobo lá no computador um dia, falando, pô cara, comprei os lotes de ação da Petrobras. Quando a Petrobras colocou o lote de ação popular, né, o cara lá com R$1.000 podia comprar um lote de ação da Petrobras, ou seja, uma parte da Petrobras. Podia ser dono de uma partezinha da Petrobras por R$1.000. Aí ele foi lá e comprou alguns lotes desses de R$1.000. Passou um mês, estava valendo 1.200 já o lote de ação no mercado. Ele foi lá e vendeu. Quer dizer que ele gastou R$1.000 e lucrou em um mês. Qual foi, aliás, e faturou 1.200. Qual foi o lucro? 200, tá vendo? O lucro já é faturamento menos investimento, né? Menos custos. Quanto que ele investiu mesmo? 1.000. Aí dá um rendimento de 0,2, que é 20%. Um rendimento fantástico para um mês. Para quem não sabe, a poupança paga menos de 1%. Ou seja, menos de 1%. Né? Então, ó, se a poupança pagasse, vamos supor, 1%, R$1.000 em um mês daria 10 pila. O cara ganhou 200 no mesmo mês. Por isso que se tu tem uma boa grana para investir, só deixar a poupança um investimento tosco, pífio. Ele é seguro porque é muito pouco provável que o país quebre tão rapidamente a ponto de não tirar o dinheiro da poupança, né? Mas é um investimento de baixo rendimento. Mas se tu não entende do que tu faz, se tu não entende economia, se tu não tem como estudar a aplicação na bolsa, nem muda de investimento. Eu lembro que meu avô tinha conseguido uma graninha e foi comprar uma de ação da Petrobras. Comprou, afundou a P32, aí a galera começou a fazer umas butetas com a Petrobras, o valor despencou. Ele comprou R$50.000 em ação, alguns meses depois estava valendo R$12.000. Desapareceu R$38.000 do nada. Certo? Então tem que ficar ligado, né, cara? Os caras não entendem, se ele tivesse estudado a situação econômica, que a Petrobras já estava mais esquisita, aí talvez ele tivesse investido em outra coisa. Mas deu para ter uma noção, né? Lucro sobre investimento. Agora, olha só, cara, quando tu vai dirigir um carro, tu bota uma certa quantidade, né? O motor, o fabricante fala, olha, o motor tem uma potência tal. É a potência total do carro, ou a potência do motor. Mas quando tu faz uma arrancada de 0 a 100 e vai fazer aquele cálculo que eu te disse, nunca vai dar a potência que está no manual. Nunca. Lá no manual está 140 cavalos, tu vai fazer os cálculos, dá 70 cavalos na prática, aproveitou só 70 dos 140, 80. Ou seja, a gente chama a parte aproveitada de potência útil, é o lucro. Tudo bem? Potência útil? Potência total é o investimento, beleza? Então
Então o rendimento, cara, de um motor de carro, meu querido, o rendimento do carro, de maneira geral, é da ordem de 30%. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi, professor. Dos 100 reais que meu pai gosta de gasolina no posto, 30 ele vai usar para se locomover, se tu já descontou os impostos. Se tu já descontou os impostos, que é mais da metade do abastecimento. Então assim, 100 pila de abastecimento, 50 o governo te rouba. E os outros 50 tu abastece de verdade. Desses 50, 30% tu usa para andar. 15 pila. A cada 100 pila que tu bota de combustível no teu carro, tu usa 15. É revoltante. Vamos fingir que não tivesse imposto, só usa 30 pila a cada 100. É revoltante igual. Sabe para onde é que vai os outros 70 reais que tu investiu em energia? Para a atmosfera. Sai pelo pelo de descarga e aquece o ambiente. Gás de efeito estufa? Não estou falando do gás de efeito estufa, estou falando de energia mesmo. O motor, você já viu, o carro fica quente em volta. Esquenta o ar. Esquenta o teu planeta. A tua casa, a atmosfera. E engraçado que nos jornais a galera fala dos gases de efeito estufa, né? Não fala de que cada motor no mundo funcionando agora está aquecendo o ambiente em volta dele. Que estranho, né, cara? Os caras falam de uma coisa dizendo que é importante e nem comentam o resto. Mostrando que quem não tem estudo é simplesmente manipulado pela mídia. É manipulado, acredita no que vem na internet, nas bobagens que aparecem lá. Tem que estudar. E não estudar por eles, né? Tem que estudar bons livros, ler boas revistas, assistir programas diversos e sempre duvidando, sempre será, sempre trazendo para o teu pai, tu escutou aquilo, é verdade, será possível? Investigando, porque a coisa é feia, meu querido. Sabe quanto é que rende um motor elétrico? Quando os carros forem elétricos, descontando os impostos, a cada 100 pila que tu abastecer teu carro, tu vai usar 90. Show! Por isso que na vida adulta, provavelmente todos vocês terão carros elétricos. É possível que os motores de combustão interna tenham sido proibidos devido ao seu baixo rendimento. Não adianta a gente também carregar os carros elétricos aqui em Floripa e ir lá em Tubarão queimar combustível fóssil, né, na usina lá em Tubarão. Se bem que é melhor ter um lugar só queimando combustível fóssil e filtrar aquilo, né? Do que cada um queimar combustível fóssil na sua casa, aí o carro desregula, aí dá dinheiro para botar para regular e fica poluindo. Então seria até viável a gente botar carros elétricos e queimar mais combustível fóssil lá em Tubarão, na termoelétrica Jorge Lacerda, e filtrar melhor aqueles gases de exaustão lá. De qualquer forma, o ideal é a gente ter fontes renováveis, né? Eólica, solar e carros elétricos. Aí o mundo vai ter chance de durar um pouquinho mais, certo? O ideal também é dar uma reduzida na população, né? 7 bilhões está um pouco demais. Não, eu estou te falando isso porque uma hora... Porque assim, ó, na aula anterior nós estávamos falando de economia. O amigo me perguntou, né? Professor, tu votaria em fulano, tu votaria em ciclano? E conversamos rapidamente sobre economia. Quando tu vai estudar a economia atual, a economia considerada a economia clássica, né? Cujas bases vêm do Stuart Mill e depois muitos outros caras colaboraram para a teoria completa hoje, né, da economia, que sempre tem teorias novas e tal. Uma das coisas que é consenso entre os economistas é que, para uma economia de mercado funcionar bem, para as pessoas terem emprego, terem salários decentes e terem preços bons para pagar nos objetos, nas coisas, tem que ter crescimento. O que é crescimento? Mais empregos, mais empresas, mais indústrias, mais carros, mais cadeiras, mais tudo. Tem que crescer. Eu pergunto, vai dar para crescer para sempre? Ou seja, pelo modelo econômico mundial atual, na hora que não tiver mais para onde crescer, fome, miséria, desespero, falências da sociedade, falência da economia, miséria, sofrimento, dor. O mundo vai deixar de ser o mundo que é. Ou seja, antes disso acontecer, nós temos que conscientemente começar, não, gente, estourou já o negócio, vamos começar a diminuir. Agora, para ter 2 filhos, vai ter que pagar a multa, tem que ter um filho só por cabeça, até diminuir a população. Depois que a população começar a decrescer, a gente volta a liberar 2 filhos por cabeça. Uma hora nós vamos ter que tomar essa atitude. E vamos ter que fazer com que essa redução populacional, que o decrescimento das empresas não prejudique a vida das pessoas. Tá para nascer o economista que consiga fazer isso. Na matemática não funciona. Na matemática ou a coisa cresce, todo mundo se dá bem, ou decresce, todo mundo se arromba. Tu vê, nós precisamos de algum de vocês aí criar uma teoria econômica nova, mostrar uma forma econômica nova de organizar o mundo, que dê para diminuir a população sem pane econômica no mundo. Então é um desafio grande. Na verdade, os países desenvolvidos, eles estão com um problema porque a população amadureceu, viu que não adianta mais botar filho nesse mundo cruel.
e não querem mais ter filho. E aí não querem mais ter filho, a população está envelhecendo e está faltando gente para trabalhar nas fábricas, porque o velhinho aposentou, morreu e agora não tem ninguém para entrar no lugar dele. Aí sabe o que esses países fazem? Eles falam, ó galerinha, quem quiser vir trabalhar do mundo aqui, eu estou dando dinheiro, estou dando um incentivo. Não sei quantos ienes japoneses para tu vir morar aqui com a tua família. Ou seja, eles desesperados estão querendo tirar gente de algum lugar que está crescendo ainda para eles. Mas eles não acharam a solução de diminuir as empresas, diminuir a economia do país sem gerar problemas sociais graves. Vai dar problema no mundo do jeito que dá. A gente tem que ser honesto com vocês. Como é que é? Bom, aí é que tá, só de cabeça eu não sei te falar. A China, uma época, estimulava, hoje não. Hoje tu não pode mais ter filho do jeito que tu quer lá. Ah, não, assim, ó. Tem uma coisa, ó, cuidado, peraí, calma, tá? Viajar um pouquinho, fica tranquilo. Ó, calma, ela acabou de falar que o país mandava tu matar o teu filho ou doar ele. Tá? Um absurdo. Um absurdo total e completo. Esqueçam isso. A China, apesar de ter umas coisas bizarras, ele jamais falou isso. Esqueçam. Deletem isso também, foi um lapso mental. Então, olha só. A verdade é que existem países que te pagam para ter um filho a mais. Canadá. Segundo filho, o governo falou, vou te dar tanto por mês agora por ter tido o segundo filho. Beleza? Exatamente. A China pode ter havido um momento em que ela queria que os chineses tivessem mais filhos para crescer a população. Só que agora a China está com 1 bilhão e cacetada de habitantes. Então com problema de poluição, os grandes centros terríveis. Ou seja, não dá para ficar pedindo para as pessoas ter 2, 3 filhos, porque vai dar problema. E tem uma outra coisa que foi que confundiu a colega, que na China, filha mulher não é bem vista. Ou seja, não é que o país manda matar, é que os pais, quando nasce uma menina, se eles já têm uma outra menina, eles procuram eliminar aquela criança, que não é bem-vinda. Mas isso é cultural, porque eles são machistas. O homem tem que cuidar dos pais como vai. E uma série de outras coisas, Ou seja, né, isso faz com que a mortandade de bebês meninas, certo, seja enorme comparada com a mortandade de bebês homens. Mas não que o Estado te obrigue a... Né, ele pode te punir por ter tido filho demais. Te multar, certo? Sim, multa, mas ela falou que mandava matar o filho. É um pouco mais radical. Certo? Não, e é que assim, ó, sabe o que me espanta? É quando tu não sabe do que tu tá falando e tu afirma, não, e tu afirma, ela virou pra trás e confirmou, não, é isso mesmo. Então toma cuidado, gente, tem que ter um pouco de humildade nessa hora. É a diferença entre um adulto, às vezes, e um adolescente. Que às vezes a gente, mas eu vi na TV. Pô, cara, nosso cérebro nos engana toda hora. Eu cansei de levantar o peito e falar, eu tô certo, e depois fui ver eu tava errado. Eu fiz isso tantas vezes, agora eu tô certo, e eu tava errado de novo. Aí depois de 1000 vezes tu aprende a ficar, eu acho, tu fala eu acho. Por mais que tu esteja seguro, porque o teu cérebro te ilude. Tá, galerinha? Humildade. É uma coisa que tem gente que ainda vai demorar um pouco para aprender. Ô, galerinha, acabou. Acabou a matéria. Eu vou passar a tarefa agora. Vou passar a última tarefa. Fala, meu querido. Ah, meu Deus. Vou passar a última tarefa. A derradeira. Me perdoa. Gente, olha só. Desculpa.